Boa noite. Começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E hoje nós recebemos o Dr. Antônio Penteado Mendonça, presidente da Academia Paulista de Letras. Para conhecer um pouco sobre a trajetória do Dr. Antônio, eu convido vocês a assistir um VT produzido aqui pela nossa equipe. Antônio Penteado Mendonça é advogado formado pela USP, com a especialização em Direito Ambiental na Alemanha e em Seguros pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É sócio titular do escritório Penteado Mendonça e Char Advocacia. Entre seu leque de atuações, é palestrante, cronista, escritor com vários livros, mais de 7.000 crônicas e mais de 3.000 artigos sobre seguros e resseguros publicados na grande mídia. É presidente da Academia Paulista de Letras, vice-presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência, diretor do Centro do Comércio do Estado de São Paulo, árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Federação do Comércio do Estado de São Paulo e do Instituto dos Advogados de São Paulo. Antônio Penteado Mendonça é o entrevistado de hoje do Frente a Frente, edição São Paulo. Depois de um currículo desse, doutor Antônio, só quero dizer, seja bem-vindo ao nosso Frente a Frente, viu? Obrigado por estar mais uma vez na Rede Vida. Obrigado. E para me acompanhar nessa entrevista, eu recebo o Gabriel Senador Quack, ele que pertence à Academia Cristã de Letras e vai nos ajudar a conduzir essa conversa com o doutor Penteado. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite, Hugo. Boa noite, doutor Mendonça. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Vamos lá, doutor Penteado. Na apresentação, logo no começo e depois no VT, eu citei que o senhor é presidente da Academia Paulista de Letras e a gente conversava aqui nos bastidores que é a sua terceira passagem pela presidência. O que a academia tem feito em prol da literatura, não só paulista, mas no contexto nacional? Neste momento, o principal projeto da academia com relação à literatura é o Clube de Leitura, que é uma parceria com o Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, e é uma criação da nossa acadêmica Ana Maria Martins, que infelizmente morreu, e auxiliada pelo Mafra Carbonieri, que é um grande romancista, um grande acadêmico, e que depois que a Ana Maria morreu, assumiu de vez o Clube de Leitura. E o Clube de Leitura é uma coisa impressionante, é uma coisa que tem um resultado, uma visibilidade muito grande. Além disso, nós temos seminários, nós temos trocas de ideia, nós temos reuniões da própria academia e nós temos, neste momento, uma parceria com a Fundação Oscar Americano, que também está sendo muito, muito interessante, está tendo um resultado muito positivo. Ao longo da história, a Academia Paulista de Letras está aí desde 1909, tem os principais intelectuais paulistas fizeram parte dela, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Menotti Del Picchia, Paulo Bonfim, enfim, todo mundo. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Gabriel, eu quero lembrar que você que nos assiste de casa pode enviar sua pergunta pelo YouTube. No chat do YouTube, você envia sua pergunta para o Dr. Penteado. youtube.com/redevidainformação. Você consegue assistir nosso programa e também fazer a interação aqui no Frente a Frente. Agora, Gabriel, a palavra com você. Pois é. Doutor Penteado Mendonça, o senhor é conhecido por ser prolífico, inclusive, na crônica, não é? Publica muitas crônicas. E como é o desafio da folha de papel em branco para produzir essas crônicas? Porque montam milhares de crônicas, inclusive lidas pelo rádio, não é? Elas são feitas especialmente para o rádio, para a Rádio Eldorado FM, para ser exato, e estão no ar desde 1992, 5 dias por semana. Isso dá quase 7.500 crônicas, está em 7.430 não sei quantas, mas é muita crônica. Mas primeira coisa que a gente tem que ter claro quando a gente fala de literatura é que literatura é profissão. Então, você ficar esperando o talento cair do céu, o talento não cai do céu. Você tem que ter a competência de, com talento ou sem talento, com dom ou sem dom, produzir aquilo que você profissionalmente tem que produzir. Então, escrever crônica é evidente que tem uma parte que é a sua sensibilidade, a sua
compreensão, a sua interpretação dos fatos ou dos acontecimentos, e outra é técnica de literatura mesmo, quer dizer, você sabe escrever, então você escreve. Tem dias que você escreve sem muita vontade de escrever ou com menos vontade de escrever, e você percebe que aquele texto está mais fraco do que um texto de quando você está com vontade de escrever. Mas, normalmente, o leitor, o ouvinte da crônica não percebe isso. Doutor Penteado, o senhor falou aí da questão da crônica. Eu queria que o senhor me dissesse, ao longo da sua vida, quem foram os cronistas que lhe inspiraram? Ou não só cronistas, mas escritores que inspiraram e inspiram o senhor? Ah, tem vários, começando por Homero. Homero. Começando pela Ilíada e pela Odisseia, que eu comecei a ler muito moço. Minha avó, Sara Mesquita Mendonça, me deu uma Ilíada para crianças quando eu devia ter 8 ou 9 anos de idade. Aí eu me apaixonei. Foi o despertar. Foi o começo. Ao mesmo tempo, nessa época, meu pai me deu Monteiro Lobato, e Monteiro Lobato tem um peso imenso na minha formação. Até hoje eu considero Monteiro Lobato dos autores mais geniais que tem no mundo. E se ele fosse americano, ele estaria no nível dos irmãos Grimm, ele estaria no nível de La Fontaine, ele estaria nos níveis mais altos da literatura, se não tivesse ganho um prêmio Nobel. Porque alguém que cria um personagem como Emília, um personagem como o Marquês de Sabugosa, é uma coisa de gênio, E ele é um gênio e me influenciou muito. Mas, além disso, eu tenho como cronista especificamente, com certeza o Paulo Bonfim me impressionou e me marcou muito, o Lourenço de Aféria me marcou muito, e aqueles cronistas de Minas Gerais, a gente vai ficando velho, vai esquecendo, Otto Lara Rezende, o próprio Manuel Bandeira tem crônicas maravilhosas, quer dizer, tem uma gama gigantesca. Cada um deles te inspirou de uma forma, né? Eles foram me completando, eles foram me mostrando diferentes facetas da literatura. E aí você tem um autor que tem uma influência gigantesca em mim, sem dúvida nenhuma, é o Ernest Hemingway. O Hemingway não só como romancista, mas o Hemingway jornalista, o Hemingway repórter, é um autor bárbaro, é um autor fundamental para você. Uma referência internacional, né? É. E aí, se você quiser, tem Shakespeare, Cervantes, Dante, o que você quiser, a gente vai lendo ao longo da vida. Perfeito, Gabriel. Pois é, qual é o modo de trabalho, o modo de produção do Antônio Penteado Mendonça? Escreve de manhã, escreve à noite? Não, eu não tenho hora. Toma notas de assuntos para depois desenvolver? Veja, tem uma passagem do Fernando Pessoa que é absolutamente brilhante. O Fernando Pessoa diz: a diferença entre o Goethe e ele, Fernando Pessoa, é que eu sou muito mais inteligente do que o Goethe. A diferença é que eu sou um português, eu tenho a boa ideia e não anoto. E eu tenho 10 boas ideias por dia e perco 9. O Goethe tem 2 boas ideias por dia, mas como ele é alemão, ele escreve. Então ele volta para casa e relembra os temas e trabalha os temas. Então eu aprendi a lição do Fernando Pessoa e eu ando com caneta e papel no bolso e vou vendo as coisas e vou anotando, porque as coisas mais prosaicas do mundo, as coisas mais singelas, as coisas mais cotidianas podem se transformar em literatura, e se você tiver talento, não estou dizendo que eu tenho, mas se você tiver talento, pode se transformar, inclusive, numa peça muito importante, quer dizer, desde uma jabuticaba, ou uma carga de jabuticabas numa jabuticabeira nessa época do ano, ou uma carga de pitangas, isso vira texto muito fácil. Um sabiá cantando de madrugada vira texto muito fácil. Um acidente de trânsito vira texto muito fácil. Os buracos das ruas da cidade viram texto muito fácil. E a proposta da minha crônica se chama A Crônica da Cidade, o programa, era, quando eu comecei isso em 1992, um dia eu cheguei para o João Lara Mesquita, que era o diretor da Rádio Eldorado, e disse: ô João,
me deixa fazer uma crônica mostrando o lado bonito, o lado amável, o lado amigável de São Paulo. Porque todo mundo fala que São Paulo é feio, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, mas de verdade ninguém quer sair de São Paulo. Ninguém quer sair de São Paulo, porque São Paulo tem um lado maravilhoso. São Paulo tem museus, São Paulo tem teatros, São Paulo tem cinema, São Paulo tem restaurantes, São Paulo tem shows, São Paulo tem parques, São Paulo tem praças. São Paulo é um universo, e um universo que tem que ser explorado e tem que ser bonito. E tem um lado muito bonito disso. Uma das coisas que eu penso muito, aliás, a primeira vez que eu materializei isso, eu estava levando a Lígia Fagundes Telles para casa, e ela morava na Rua da Consolação, lá embaixo, quase nos Estados Unidos. E eu estava descendo, de repente eu olhei para a Lígia, disse, Lígia, cada janela dessas, cada luz acesa numa janela dessas é uma história. É uma história bonita, é uma história triste, é uma história feliz, é uma história infeliz. É uma história que a gente não conhece, mas cada luzinha dessas tem uma história, e uma história que tem sua razão de ser, tem seu começo, seu meio, seu fim. E a Lígia olhou para mim e disse, Nico, isso é tão bonito, gostei. E cada vez que eu desço a Consolação, eu desço olhando as janelas dos prédios de apartamento, as que estão apagadas, as que estão acesas, as que têm luz mais forte, as que têm luz mais fraca. Isso é material para você trabalhar. Você vai trabalhar com gente, você vai trabalhar com a cidade. E a cidade é o título de um livro meu, inclusive, chama Cidade em Movimento. São Paulo é uma cidade que não para. Constante. Né? Quer dizer, todo mundo diz que São Paulo é de 1554, não é verdade. Em 1554, a única coisa que aconteceu foi a fundação do segundo colégio dos jesuítas. E José de Anchieta não era padre. José de Anchieta era um irmão. São Paulo começa em 1532 com Martim Afonso de Souza. 1540 e qualquer coisa vai para Santo André da Borda do Campo. 1554 os jesuítas fazem um segundo colégio, porque eles estavam em São Paulo desde 1553. E em 1560 você tem a fundação oficial da Vila de São Paulo de Piratininga, feita pelo governador-geral do Brasil, pelo Mendes Sá. A pedido do Nóbrega, que era o chefe dos jesuítas, e do João Ramalho, que era o chefe laico da comunidade paulista. Você tinha 30 brancos no Planalto, o resto era índio mameluco. Então, se você parar, São Paulo já andou nesses primeiros 40 anos, São Paulo já foi, já voltou, veio de novo, subiu, desceu, e isso nunca mais parou. É constante. Se você olhar hoje em dia, o primeiro bairro pensado para ser um bairro com disciplina de bairro foi o Campos Elíseos. O Campos Elíseos hoje em dia virou a Cracolândia. Aí São Paulo migrou para a região do comercial, o Centro Velho. Está inteiro abandonado. Você olha o Centro Novo, que é o outro lado do Viaduto do Chá, está abandonado. Aí São Paulo, na década de 70, subiu para a Avenida Paulista. Metade daqueles prédios da Avenida Paulista tem uma montoeira de conjuntos vazios. Aí a cidade desceu para Faria Lima, para o primeiro pedaço da Faria Lima, que também já está perfeitamente deteriorado. Aí foi para o outro lado da Faria Lima, aí foi para Berrini, agora já deixou a Berrini. Quer dizer, não tem jeito, você não para essa cidade e não tem plano diretor que vá cuidar dessa cidade. São Paulo é uma massa, ou se você quiser, uma horda, se você puser os unos por trás disso tudo. São Paulo é um movimento constante, sem limites, para todos os lados do Planalto. E isso tudo é vida, isso tudo é história, isso tudo é experiência, isso tudo é amor, isso tudo tem uma dose imensa de ódio, de irresponsabilidade, de barbárie, mas é uma minoria. A maioria da população é gente boa, é gente correta, é gente trabalhadora. Então, isso tudo é que me fez começar a escrever a crônica, e ela veio até hoje, evidente que passando por fatos bons, fatos ruins, momentos bons, momentos ruins, e inclusive no campo da política, que não é o objetivo básico da crônica, mas não tem como você não falar de política num Brasil de hoje, onde você tem a exacerbação das relações entre os poderes, poder judiciário chutando poder legislativo,
chantageando o poder executivo, que bate no poder judiciário. Quer dizer, nós temos uma situação apavorante, para dizer o mínimo. Nós não sabemos qual é a realidade do Brasil no dia de depois de amanhã. Então, isso tudo tem que entrar na crônica também, porque isso tem impacto na vida das pessoas, no desemprego, na... Faz parte das janelas Pois é, que você vê na Consolação. faz parte das janelas, faz parte de uma coisa que me apavora e que hoje em dia cresce, principalmente entre jovens, que é o suicídio. Eu não consigo conceber muito um jovem pular da janela ou fazer uma coisa desse tipo, mas acontece e você não tem como fugir disso e dizer, não, isso não acontece, nós vivemos num mundo cor-de-rosa que nem a Barbie. Não é um mundo cor-de-rosa que nem a Barbie, o mundo é o mundo. Exato. Doutor Penteado, o senhor citou na sua resposta sobre história. Na passagem do doutor Nalini por aqui, eu rememorei que ele, nos escritos dele, também ao Estadão, ele cita momentos históricos do estado de São Paulo, né? Ele abrange o estado de São Paulo. E aí eu fiz uma pergunta a ele que eu faço novamente ao senhor. O brasileiro, ele esquece da sua história? Porque o senhor relembrou um pouco da fundação de São Paulo aqui, detalhes que eu também, confesso, não sabia, mas no dia a dia, nessa agitação dessa cidade que não para, as pessoas esquecem da história da cidade que elas vivem? Primeiro eu quero fazer um elogio muito grande ao Nalini. O Nalini está fazendo uma série de artigos, principalmente sobre o século XIX, em São Paulo e com personagens da história brasileira paulistas, que tem que virar livro. São artigos maravilhosos. Ele está resgatando um momento do Brasil que estava completamente esquecido. Mas, respondendo à sua pergunta, eu acho que muito mais do que o brasileiro esquecer, o problema é que não ensinam ao brasileiro o que aconteceu. Certo. A história do Brasil, nesse momento mesmo, nós estamos vendo o presidente da República tentar reescrever a história de 2014 e 2015, onde Dilma Rousseff foi um verdadeiro desastre, entregou o Brasil numa das piores crises do mundo, foi empichada num processo absolutamente irregular, conduzido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, meu amigo Ricardo Lewandowski, indicado para o Supremo pelo PT, pelo Lula, com uma votação maciça do Congresso pela sua cassação, e agora estão querendo dizer que a Dilma é uma figura maravilhosa. Quer dizer, agora, se você pegar do outro lado, estão dizendo que Monteiro Lobato é racista, que Monteiro Lobato é não sei o quê. Se for assim, eu pergunto, e como é que fica a Bíblia? Nós aqui na Rede Vida, um canal ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, como fica a Bíblia? Como é que você explica que Abraão teve uma filha com a escrava Agar? Certo. Como é que você explica que Josué destruiu Jericó com a ajuda de Deus? Quer dizer, você percebe? Então, cada coisa tem que ter o seu momento, cada coisa tem o seu enfoque, cada coisa tem a sua razão de ser no momento histórico. Não adianta em 2023 você querer fazer uma releitura da história do Brasil de 1600. 1600 a realidade era outra. Em 1600 o rei da França comia com a mão. Exato. Sabe, não tinha máquina de escrever, não tinha máquina a vapor, ninguém sabia o que era um telefone de magneto, imagina um telefone celular. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pôr muito cuidado quando a gente trata desses assuntos. E nós temos, querendo ou não, toda uma herança portuguesa, e o português, durante muito tempo, teve como que uma vergonha da sua história. Sendo que a história de Portugal é das histórias mais fascinantes do mundo. Com 1 milhão de pessoas, eles redescobriram o mundo não europeu. Tinha um grande império, né? Pois é, quer dizer, a gente fala do Império Britânico, ninguém nunca reparou, a última colônia europeia a ser devolvida foi Macau. Era português. Olha... Sabe, Macau era português. Eu tive em Macau em 2019, fala-se português em Macau. China mesmo. Pura China. E você tem gente que fala português até hoje em Macau. Você tem Santa Casa de Misericórdia em Macau.
Porque as Santas Casas de Misericórdia é uma invenção da rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II, rei de Portugal, para atender os pobres e os necessitados, fazendo a misericórdia. Quer dizer, isso existe, ninguém sabe, mas tem Santa Casa de Misericórdia na França. Nossa. Tem Santa Casa de Misericórdia na Itália. Aliás, a primeira Santa Casa de Misericórdia do mundo é italiana, é de Florença. Dona Leonor copiou este desenho e levou para Portugal e implantou em Portugal. As Santas Casas frutificaram e se espalharam pelo Império Português. Então, a primeira Santa Casa do Brasil, a Santa Casa de Santos, é de 1542, 1543. A Santa Casa de São Paulo é de 1554, 1555, é junto com a fundação do Colégio dos Jesuítas. Santa Casa da Bahia, Santa Casa de Olinda, são dessa época. E você tem santas casas no mundo inteiro e isto é português. A caravela, tem um escritor, outro dia eu até brinquei com o Leandro Carnal, que no primeiro momento, na primeira metade do século XX, era o grande escritor do mundo, que era o Arnold Toynbee, um inglês. O Toynbee, quando analisa as grandes invenções da humanidade, ele considera a caravela mais importante do que a Apolo 11. Porque a caravela permitiu à Europa navegar pelo mundo inteiro. Porque a caravela permitia que você navegasse contra o vento. E isto abriu África, depois América, depois Índia, Oceania. Quer dizer, isso tudo é uma consequência do gênio português. E o português tinha uma certa vergonha da sua história. Se você lê essa de Queiroz, isso fica extremamente claro. Você lê os autores do século XIX portugueses, fica muito claro. Próprio Fernando Pessoa deixa isso muito claro. E o brasileiro tem essa herança portuguesa. Então, nós temos, por exemplo, uma certa vergonha do Dom Pedro I, e fazemos o Dom Pedro I ser um príncipe que só pensava em menininhas e fazer farra com menininhas e viver na gadá. Dom Pedro falava 5 ou 6 línguas. Certo. Dom Pedro foi rei, imperador do Brasil, rei de Portugal e convidado para ser rei da Grécia. Dom Pedro tocava 5 ou 6 instrumentos. É considerado um grande compositor do século XIX, ao ponto de Rossini fazer uma noite na Ópera de Paris só com músicas compostas por Dom Pedro I. Quer dizer, então, você percebe que há um certo... Então, o brasileiro ele aprendeu um pouco essa questão da vergonha que o português tinha da história. A gente tem isso no DNA. Se você pegar, por exemplo, um movimento que hoje em dia está sendo altissimamente criticado, mas é um movimento que fez o Brasil ter a cara que tem, que são o movimento bandeirista paulista. Se você tivesse as bandeiras nos Estados Unidos, Davy Crockett e Daniel Boone eram conversa de criança. O Roy Rogers não teria existido. Você pensar um pouco, o Antônio Raposo Tavares saiu daqui e subiu os Andes e desceu o Rio Amazonas. Quer dizer, este movimento tirou 4 milhões de quilômetros quadrados espanhóis e incorporou ao Brasil, incorporou a Portugal, rompendo completamente o Tratado de Tordesilhas. E aí, com a genialidade de um brasileiro, padre, o Gusmão, se conseguiu fazer o Tratado de Madrid de 1750, onde as fronteiras do Brasil foram desenhadas como são hoje, sem um tiro, sem uma guerra, sem nenhuma barbaridade, sem ninguém matar ninguém. E a gente não conta isso. Sabe, ninguém sabe muito bem quem foi o Gusmão, todo mundo confunde ele com o irmão dele que inventou o balão. Sabe, ninguém fala, por exemplo... Está fazendo agora 150 anos, o Santos Dumont, desde que nós estamos na aviação, nós não falamos de nada disso. Exato. Um dos homens mais importantes do século XX no Brasil, não por ser meu parente, meu tio-avô, Júlio de Mesquita Filho, foi o homem que criou a USP, de verdade, que pensou a USP, e o cunhado dele, Armando de Salles Oliveira, quando era interventor em São Paulo, consolidou, transformou a ideia do Júlio Mesquita em realidade. Ninguém mais fala no Júlio Mesquita Filho, que é um homem
de uma dimensão extraordinária. O homem que fez a primeira universidade brasileira. Uma vanguarda. Sabe? E quando falam dele, é um conservador, retrógrado, não sei quanta coisa. Você fica horrorizado com as coisas que você vai ouvindo a respeito do passado do Brasil. Tem uma frase do Malan que é absolutamente verdadeira. No Brasil, nem o passado é certo. É verdade, essa frase é popular. Doutor Penteado, a conversa está boa, a gente aprendeu um pouco mais da história do Brasil nesse primeiro bloco do programa, mas eu vou fazer um intervalo e na volta a gente continua aprendendo um pouco mais com o doutor Antônio Penteado de Mendonça aqui no Frente a Frente. O intervalo é rápido, eu volto já. De volta com o Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Lembrando que você pode participar dessa conversa com o doutor Antônio Penteado de Mendonça, enviando sua pergunta pelo chat do YouTube. É youtube.com/Rede Vida Informação. E é para lá que a gente vai agora com a pergunta enviada pelo João Pedro Gonçalves de Boituva, no interior de São Paulo. Ele quer saber, doutor Penteado, a academia está envolvida em iniciativas educacionais, como programas de bolsa de estudos ou workshops para apoiar jovens escritores ou estudantes interessados na literatura? Não, a academia não está por uma razão muito simples. A academia não tem recursos para fazer uma empreitada dessa magnitude. Mas a academia tem uma biblioteca, que é das bibliotecas mais ricas e mais importantes de São Paulo, que está aberta ao público, é só marcar a hora e pode usufruir dos livros da academia, e é realmente uma biblioteca impressionante. E a academia tem parcerias, como eu lhe falei, com a Fundação Oscar Americano, com uma série de outras entidades com as quais a gente pode, sim, eventualmente fazer parcerias mais consistentes, parcerias, eu não diria no sentido de dar bolsas de estudo, porque isso é muito complicado, nós não temos nem estrutura para uma coisa dessa. Mas para fazer cursos, para fazer seminários, para fazer esse tipo de coisa, nós já fizemos várias vezes, todos os anos tem, então, muito bem. Nesse lado, sim, nós estamos inteiramente abertos. Gabriel? Doutor Mendonça, como é que o senhor vê em relação a esses tempos atuais em que se prestigia tanto a inteligência artificial na composição de textos e se vê que há até, o senhor, eu estudei direito, o senhor é um jurista experimentado, como é que o senhor vê que, às vezes, o próprio professor Miguel Reale dizia que os bacharéis, os advogados tinham uma grande, às vezes, conhecimento técnico, mas na língua não tinha aquele manejo de outrora. O que o senhor acha em relação ao prestígio da língua, do manejo da língua nas novas gerações? Bom, em primeiro lugar, quem sou eu para contrariar o gigante Miguel Reale, não só um dos maiores juristas, mas um dos maiores filósofos do século XX, não no Brasil, mas no mundo, quer dizer, um homem de uma dimensão extraordinária, que junto com a Esther de Figueiredo Ferraz, meio que me adotou quando eu entrei na academia, eles me punham sentado do lado deles e era uma aula, era uma coisa maravilhosa. Eu concordo muito com o que o professor Miguel Reale colocou, e uma vez eu coloquei isso numa época que eu fui, entre outras coisas, eu fui de um conselho da São Francisco, eu disse, é fundamental ensinar português. Porque o problema do advogado não é conhecer, do aluno, do bacharel de direito atual, não é conhecer a lei, é conhecer a língua para entender o que a lei quer dizer. Se nós pensarmos um pouco, o Brasil tem 1.300 faculdades de direito. É mais faculdade de direito que todo o mundo somado. Sim. Eu considero uma parte dessas faculdades de direito um estelionato. Quando você pensa que menos de 8% dos bacharéis formados pelas faculdades de direito
passam no exame da OAB, alguma coisa está completamente errada. Quer dizer, tem faculdade que sabe que um aluno dela não vai passar, mas ela cobra a mensalidade do aluno e dá para o aluno a ilusão de que ele vai passar. Só que aí tem um segundo ponto, que é muito mais grave. Que você tem essa massa gigantesca de alunos formados e hoje em dia você tem a indústria do concurso público. Então, tem uma massa de gente que anda pelos 27 estados do Brasil fazendo exame para juiz, para promotor, para defensor público e para delegado. Eu fui o representante da OAB no exame 183 para ingresso na magistratura aqui em São Paulo. Tinham quase 15 mil inscritos. Nossa. Não se aprovou 100. Levou 18 meses para fazer esse exame, ver isso tudo, pesar, avaliar, dar nota. É um exame seríssimo. E diz o Naline que hoje em dia já está em quase 30 mil alunos por exame. E continua se aprovando os mesmos. 100, 100 e pouco, 94, 112, você não chega a 120. Agora, nisto daí, o camarada não passa em São Paulo, não passa em Santa Catarina, não passa no Paraná, não passa no... mas passa no Rio de Janeiro. Sem qualquer desmérito ao Rio de Janeiro. O outro pode não entrar no Rio, não entrar em Minas e entra em São Paulo. E como é que você vai fazer com esse aluno que não foi preparado para ser um profissional competente, quando ele vira juiz, quando ele vira promotor, quando ele vira defensor público ou quando ele vira delegado de polícia? Isso tem um custo apavorante para o país, porque serão decisões invariavelmente tomadas sem o suporte intelectual, o suporte educacional necessário para ele poder tomar. O que eu vou contar agora não é a regra, mas um dia um juiz, numa questão de seguro, o meu escritório defendia uma seguradora, o juiz disse: deposite imediatamente o prêmio porque você está enganando o segurado. Eu depositei R$97. E o juiz ameaçou me mandar para o conselho da OAB, não sei o quê, e eu fui lá conversar com o juiz. Excelência, é um pouco diferente. Eu vou levar o senhor para o conselho da magistratura, porque o senhor mandou depositar o prêmio. O prêmio é o preço do seguro. Eu depositei o preço do seguro. O senhor não me mandou pagar a indenização. Ele ficou me olhando com um ar assim, absolutamente abestalhado, porque ele não sabia a linguagem mínima aplicável àquilo que ele estava julgando. Se você disser o Chiquinho da esquina não sabe o que é prêmio, não sabe o que é indenização, não sou eu que vou discutir que ele tem que saber. Com o ensino deficiente que o Brasil tem em todos os níveis, e não sou eu que estou falando isso, é a ONU, um cidadão menos favorecido, não saber o que é prêmio, o que é indenização, porque ele não sabe nem o que é seguro, está perfeito. Mas um juiz que pretende julgar a matéria... Fundamental que ele saiba. Sabe, e ele não sabia. Então você vai dizer como é que fica. Eu não sei como é que fica, mas está ficando muito preocupante, porque você começa a ter custos processuais, porque você recorre. Aí o Naline coloca isso muito bem. O Brasil tem 4 instâncias judiciais. Isso. É o único país do mundo que tem 4 instâncias. Você tem a primeira instância, você tem a primeira instância estadual e a federal. Aí você tem os tribunais estaduais e federais. Aí você tem o STJ. Aí você tem o Supremo. Aí você tem não sei quantos recursos internos dentro do Supremo. Alguma coisa em algum lugar deu errado. A falta de história. Falta de conhecer a história. Nós vamos agora, doutor Penteado, uma pergunta do nosso time de jornalismo de Brasília, com a Beatriz Duarte. Pode rodar. Boa noite, Hugo. Boa noite, doutor Antônio Penteado. Doutor, na sua visão, o brasileiro se interessa mais por livros nacionais ou internacionais? E nessa perspectiva, como poderíamos incentivar a leitura de autores brasileiros?
Não é uma resposta difícil de ser dada. O brasileiro prefere livros internacionais porque ele não conhece os livros nacionais. Oi. Sabe, você tem as próprias editoras fazendo muito mais propaganda de livro internacional do que de autores brasileiros. Certo. Sabe, você pega os romances que estão saindo agora, não é o caso nem de citar um ou outro, mas você olha as livrarias mesmo, tem todos os livros internacionais expostos nas suas bancadas mais importantes. Você não acha livro da Lígia Fagundes Telles, Que é uma gigante. que é uma literatura. das maiores escritoras do mundo, não é brasileira? É uma mulher de gênio, uma mulher que, se você pegar na literatura fantástica, é pelo menos do tamanho do Gabriel Garcia Marques, se não for maior. E, no entanto, você não vê um livro da Lígia Fagundes Telles na bancada principal de uma livraria. É raríssimo você achar livros da Clarice Lispector. É raríssimo você achar o próprio Machado de Assis em lugar de destaque. No entanto, você acha Ken Follett, você acha Dante, você acha Shakespeare interpretado para você entender, porque ninguém lê Shakespeare, e por aí vai. Quer dizer, você acha até o Ulisses do James Joyce à disposição de quem quiser em todas as livrarias. E você não acha os autores brasileiros. Então, a hora que você descobre um autor brasileiro, tem pouca coisa mais gostosa no mundo do que você ler Guimarães Rosa. Agora, Guimarães Rosa não é fácil de ser lido. Por quê? Porque o Guimarães Rosa escrevia num brasileiro que não era nem português, nem o brasileiro caipira, nem o brasileiro do norte de Minas. Era uma língua que ele, Guimarães Rosa, tinha criado, que era uma mistura disso tudo. Então, A interpretação do português já é difícil, então o Guimarães Rosa fica quase impossível. Mas o Guimarães Rosa tem algumas passagens que são antológicas. O Guimarães Rosa tem um começo de um conto dele que diz o seguinte: sapo não pula por boniteza, pula por precisão. Perfeito. É um troço de gênio. Sabe, você pensar A Hora e a Vez do Augusto Matraga, sabe, minha hora e minha vez há de chegar. Todo mundo tem sua hora e sua vez, a minha há de chegar. Se você pegar o Grande Sertão Veredas, o Riobaldo Tatarana tem uma frase que é a coisa mais singela, mais simples que existe no mundo e que, no entanto, é óbvia. Quer dizer, viver é muito perigoso. Perfeito. Sabe? E ninguém para pensar, para ler uma coisa dessas. Você lê a poesia de um Vinícius de Moraes, você lê a poesia de um Manuel Bandeira, sabe? É uma coisa de uma dimensão tão extraordinária. Você lê Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Meu Deus do céu, você lê o Paulo Bonfim, você lê tantos poetas brasileiros, você lê Mário Quintana, ninguém lê, ninguém sabe. Falta conhecimento sobre... Se você andar na rua e fizer uma enquete... o outro dia eu estava conversando com o pianista Marcelo Bratic. No outro dia não, já faz algum tempo. E o Marcelo Bratic tinha voltado de uma excursão no Nordeste do Brasil, onde ele tinha ido trocar Villa-Lobos. E ele voltou horrorizado, porque não é que não sabiam quem era Villa-Lobos, não sabiam mais quem era Tom Jobim. Nossa. E se você perguntar para a maioria dos jovens de São Paulo, provavelmente não vão saber quem é Tom Jobim. Eles sabem até quem é a Garota de Ipanema, mas eles não sabem que Tom Jobim foi quem fez a música de Garota de Ipanema. E é o esquecimento da história, né, que a gente falou Pois no é, anterior. mas é o esquecimento por quê? Porque não há a perpetuação. Quando você fala no jazz nos Estados Unidos, todos os grandes nomes do jazz estão permanentemente vivos. Exato. Onde é que você viu alguém nos últimos 30 anos falar de Tom Jobim? Só uma ou outra homenagem rara, datas específicas e só. Isso é verdade. Então, é uma coisa, se você pensar um pouco, o Chico Buarque, que é o Chico Buarque, e que se retraiu como compositor, e hoje em dia é mais escritor que compositor,
Tem muita gente que não tem ideia de quem foi o Chico Buarque, na importância das composições do Chico Buarque. Se você falar em Ari Barroso, então aí é que não sabe mesmo. Então, nós temos, lamentavelmente, nós temos isso. E eu não sei, eu tenho uma tese que é meio que de propósito. O Brasil não tem saúde nem educação, porque se tivesse saúde e educação, o povo seria muito mais qualificado do que é e não votaria nos políticos que estão aí. Exato. Então, eu não sei até onde não é meio que de propósito você ter uma escola ruim e uma saúde pública ruim. Muito bem. Porque você cria a possibilidade do milagre. É verdade. Tirando o aspecto religioso do milagre, que foi o São Benedito que fez o milagre, ou foi Santo Antônio que fez o milagre, a ideia da sua necessidade ser suprida pelo coronel, pelo dono da região, pelo chefe do crime, pelo deputado, pelo senador, por quem você quiser. Quando você tem a miséria, qual é a diferença da pobreza e da miséria? A diferença entre a pobreza e a miséria é que na pobreza você tem dignidade. E na miséria você tem apenas sobrevivência. E tem muita gente na miséria no Brasil. Esse é o ponto. É só a gente sair na rua que a gente... Esse é o ponto. Anda aqui pela cidade de São Paulo, não precisa ir muito longe de onde nós estamos, que na Avenida São João você vai ver Exato. coisas absolutamente apavorantes. Muito bem. A gente volta daqui a pouco, doutor Penteado, porque eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta falando sobre saúde, que o senhor citou aí, Santa Casa de Misericórdia. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. É rapidinho, frente a frente, volta já. De volta com o programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Neste último bloco, conversando com o doutor Antônio Penteado Mendonça, presidente da Academia Paulista de Letras, que nos 2 blocos anteriores nos deu uma aula sobre Brasil em diversos momentos, enquanto respondia a nossa pergunta. Agora, doutor Penteado, eu quero tem uma pergunta do nosso time de jornalismo aqui de São Paulo para o senhor e eu quero que o pessoal de casa acompanhe conosco. Boa noite a todos. Doutor Penteado, ao longo dos anos, o senhor escreveu diversas crônicas no Estadão. Nesse período, houve mudanças no seu público leitor? Olha só, e aí? Veja, primeiro precisamos corrigir isso. Eu não escrevi crônica no Estadão, eu tenho algumas crônicas publicadas no Estadão, mas tenho artigos semanais publicados no Estadão na área de seguro e previdência, mas... Eu tenho crônicas na Rádio Eldorado, são as crônicas, a rádio é do Grupo Estadão, mas não é o jornal, é a rádio. Se teve variação de público, eu acho que teve uma democratização de público na medida que houve uma democratização do rádio. Perfeito. Não porque eu sou eu, nem coisa nenhuma, mas o rádio se transformou numa ferramenta muito mais democrática e que hoje atinge um universo muito mais amplo em termos de idade. Você tem gente muito moça que ouve rádio e você tem gente bem mais velha que continua ouvindo rádio. Então, houve sim uma expansão do público da crônica. Mas se você disser quem é o público padrão da crônica, o público padrão da crônica são pessoas de 35 anos para frente. Muito bem. Gabriel? Pois é, doutor Mendonça, o senhor estava falando dos seus autores de cabeceira e eu reli uns contos do doutor Alfredo Mesquita. E o que o senhor poderia dizer ao telespectador a respeito do doutor Alfredo Mesquita, que foi o pai da Escola de Arte Dramática de São Paulo? Veja... eu não sei se é um defeito ou uma qualidade de família, e é da família Mesquita, nós não falarmos muito de nós mesmos. E tio Alfredo
fui criado praticamente na casa dele e ele gostava de mim. Ele morreu, quem estava na cabeceira dele era eu e meu pai. E eu cuidava dos negócios de tio Alfredo no fim da vida, como meu avô tinha cuidado no começo, meu pai no meio. Tio Alfredo era um homem absolutamente extraordinário sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos. Ele era um homem de gênio, um homem com uma visão de mundo extraordinária, uma visão de cultura extraordinária. Desculpem. E ele não fez só a escola de arte dramática, ele é praticamente, pode-se dizer que ele é o pai do teatro moderno em São Paulo, com os grupos de amadores na década de 30 e depois com a escola de arte dramática e com a formação desse pessoal. Mas ele tem outras ações, como a criação da revista Clima. A revista Clima, Antônio Cândido, o Décio de Almeida Prado, como era o nome do marido da Lígia Fagundes Telles, o segundo marido da Lígia? Paulo Emílio. O Paulo Emílio, Salles Gomes. Isso tudo nasceu porque tio Alfredo fez a revista Clima e deu chance para esse pessoal crescer, progredir, se transformarem nos monstros que se transformaram. Do mesmo jeito que na escola de arte dramática, isso eu vi acontecer quando eu era menino, o motorista da minha tia Maria Mesquita de Mota Silva, toda noite levava um caldeirão de sopa para os alunos da escola de arte dramática. E você conversa isso com o Juca de Oliveira foi aluno da escola, ele conta a importância desse caldeirão de sopa, porque muitas vezes era a única refeição que aquela pessoa tinha durante o dia. Caramba. Então, você vê que tio Alfredo vai muito além de simplesmente ensinar teatro, quer dizer, ele se preocupava com a vida, com a saúde das pessoas, que de uma forma ou de outra ele tinha ligação. Era um homem de uma cultura extraordinária, e um homem, quando eu era muito moço, devia ter 10, 11 anos de idade, ele percebeu que eu gostava de literatura, por causa dessa coisa da Ilíada, ele disse, eu vou te ensinar literatura e história de Portugal. Então eu ia 2 vezes por semana, no fim da tarde, na casa dele, na Avenida Higienópolis, e ele me dava aula, mas não era uma aula simplesmente assim. Não, ele punha música gregoriana portuguesa para falar da Idade Média em Portugal. E era nessa base que ele ia me ensinando, ia conversando, ia interagindo a história com as artes, com o processo de navegação português. Quer dizer, era uma coisa que, se fosse transportada para uma faculdade brasileira, seria o maior sucesso do mundo, porque você aprendia de uma forma integrada, você não aprendia a literatura portuguesa em 1200 não sei o quê, tinha os cantos de amor, tinha não sei... Você aprendia os cantos de amor, mas você ouvia a música que se fazia em Portugal naquela época. Você revivia aquele período. Ele te punha aquele período, dentro do possível, vivo na sua frente. E isso me despertava um interesse. Eu queria saber mais. Permanentemente eu queria saber mais. E até hoje eu estudo história de Portugal, porque é uma história que para mim é fascinante. É fascinante. E a primeira vez que eu fui a Alcobaça, porque Portugal tem 3 grandes mosteiros que marcam a história de Portugal. A Alcobaça é a independência, a Batalha é a restauração, é a dinastia de Avis, e os Jerônimos são as navegações portuguesas. E eu descobri Alcobaça sem querer. Estava eu de automóvel Portugal afora, indo para Coimbra, ou sei lá para onde é que eu estava indo, e de repente eu dei com uma igreja absolutamente inesperada na minha frente, imensa, com a frente barroca. E a hora que eu entrei, aquilo não tinha nada de barroco, era uma igreja gótica,
onde está Dom Pedro e a Inês de Castro, os túmulos frente a frente, os caixões frente a frente, quase no altar da igreja, na cruz da igreja gótica. E eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu fui andar ao convento da Alcobaça e a coisa mais impressionante é a cozinha da Alcobaça. A cozinha da Alcobaça dá para cozinhar para uma festa para 5.000 pessoas. É um negócio gigantesco. É gigantesco. Aliás, Portugal gosta de cozinhas grandes. O Palácio Real em Sintra tem 2 torres que você diz que torres lindas, são as chaminés da cozinha. Então, a hora que eu descobri aquilo, eu disse, meu Deus do céu, é a hora que eu fui para a batalha e descobri o contexto daquele mosteiro inteiro com Dom João, Dom João de Avis e a mulher dele, que era uma inglesa, Lancaster, e depois os filhos, o infante Dom Henrique, todos. Quer dizer, você começa a ter uma noção da dimensão do que foi aquilo. Quando você olha o condestável Nuno Álvares a cavalo na frente do Mosteiro da Batalha, você diz, pô, esse sujeito deu uma tunda nos espanhóis e a Espanha era 32 vezes maior que Portugal, é muito mais importante que Portugal. E aquele povo pequeno, espremido numa linguiça entre o Atlântico e a Espanha, tem uma história absolutamente deslumbrante, com uma literatura deslumbrante, com uma música deslumbrante, com passagens de um heroísmo. Quando você pensa o Jerônimo de Albuquerque na Índia, quando você pensa, e o que eu vou dizer agora vai surpreender todo mundo, porque eu estou fazendo meu merchandising, a frota de do Pedro Álvares Cabral, quando chegou no Brasil, estava segurada. É um troço que ninguém fala, mas em 1350 o rei de Portugal tomou 2 providências que resultaram nas navegações portuguesas. A primeira, ele mandou plantar florestas para construir navios. E a segunda, ele criou um fundo, não era uma companhia, uma SA como se tem hoje, mas era um fundo para repor todas as embarcações da frota portuguesa que fossem perdidas no mar, pela razão que fosse pirata, fosse naufrágio, fosse bobagem. E aquilo era custeado, esse fundo era pago com 10% da receita da venda do pescado no Reno. Quer dizer, é uma companhia de seguro. As 13 naus e caravelas do Pedro Álvares Cabral chegaram no Brasil seguradas. Perfeito. Os 3 navios do Vasco da Gama que chegaram na Índia e 2 afundaram, estavam segurados. Agora a gente entende o que moldou Antônio Penteado Mendonça. Foi seu tio. Ele te educou sobre Portugal e dali para frente você passou a... Eu não sei se foi só tio Alfredo. Eu sofri na mão de outros. E quando eu sofri na mão de outros, é uma brincadeira minha. Mas meu pai era um homem de uma cultura impressionante. Minha mãe, para uma mulher brasileira da época dela, era mais culta ainda. Se você pensar um pouco, minha avó, Sara Mesquita Mendonça, meu bisavô, Júlio Mesquita, mandou ela estudar na Inglaterra em 1912. Uau! Tio Julinho, a formação dele é europeia, ele estudou em Portugal, na Suíça. Tio Alfredo foi para a Europa mocíssimo. Então, sabe, tia Judite, irmã da minha avó, irmã mais moça da minha avó tomava conta dela no colégio na Inglaterra. Para você ver a curiosidade da coisa, quando minha avó chegou na Inglaterra, o Júlio Mesquita junto, levando ela, o Júlio Mesquita disse, olha, eu tenho uma condição, elas tomam banho todo dia. E o colégio ficou horrorizado e mandou fazer um exame médico nas 2 para ver se elas não tinham alguma doença de pele. Porque ninguém na Europa tomava banho todo dia. E eles pagavam, e ele pagava uma taxa extra pela água do banho de todo dia. Situação que eu vivi igualzinho em 1978, quando eu fui fazer minha pós-graduação na Alemanha. Eu tinha o aluguel e, como eu tomava banho todo dia, eu pagava um extra pelo consumo a mais da água.
Perfeito, doutor Penteado. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa, porque o nosso tempo acabou. Mas eu vou deixar um convite para o senhor voltar e continuar contando histórias, não só da sua família, mas também histórias do Brasil e ligadas a ela. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado eu pelo convite e por você me deixar falar essa montoeira de coisas sem maiores interesses para o seu público inteiro. Imagina, foi perfeito. Gabriel, quero agradecer também por participar e agregar a nossa conversa. Obrigado. Viu? Muito obrigado. E você que está em casa, que acompanhou o nosso programa, participou enviando sua pergunta pelo nosso YouTube, aqui pela Rede Vida, youtube.com/Rede Vida Informação. Eu aguardo vocês na próxima segunda para mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.